Quando a animação é desenvolvida, geralmente ela tem seu público-alvo pré-definido, né? E na maioria das vezes esse público é infantil. Tudo bem que hoje tem muito desenho que é pro público adulto, né? Mas é aquela coisa, tudo devidamente separado e com indicação de idade, né? 18 anos, 16, não sei o que, isso aqui pode conter violência, não sei o que, procure o médico. Na teoria, isso deveria existir para impedir que as crianças tivessem acesso aos conteúdos criados para adulto, né? Para garantir uma linguagem mais apropriada para os pequenos. Mas essa adaptação nem sempre foi muito eficaz. Porque assim, não é raro encontrar desenhos para criança, né, que tinham alguma piadinha ou uma cena que, assim, se você for adulto, você vai entender qual que é o real significado. Mas é aí que tá a arte do negócio. Se for criança, simplesmente não vai. Com cenas assim, dá para atrair todos os públicos, sem deixar as coisas mais pesadas, super explícitas ali na cara. E é lógico que em alguns casos tem um fator da época, né, que faz com que certos desenhos que brincavam com alguns temas sejam vistos hoje como uns probleminhas, né? Então, assim, tem vários problemas hoje pra você ver no Net. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Estão bom, né? Muito desenho que a gente assistia e dava risada porque a gente não estava preocupado em entender e sim se divertir, nunca passariam na televisão hoje em dia, assim, por diversos motivos, né? E é sobre essas cenas impróprias que a gente vai dar uma olhadinha hoje. Então, asas batendo, marchas de decolagem, turbinas e se inscrevam no canal, que é muito importante pra gente chegar em 2 milhões de inscritos esse ano. Vai ser o ano da virada, vai ser bom demais e eu preciso da sua ajuda. Então, pra isso é só vocês fazerem sua conta no Gmail, vir aqui no YouTube, clicar nesse botão gigante vermelho e inscrever e salvar um pão de queijo, certo? Dito isso, então vamos começar esse vídeo? Vambora! Então, muita gente pode até não saber, né? Mas o desenho do Pinóquio é de 1940. Como você deve imaginar, na época não tinha nem metade da consciência sobre alguns temas que a gente tem hoje em dia, né? Um deles era fumar, né? Todo mundo fumava, ainda mais nesse caso que o Pinóquio é uma criança, né? Assim, e pra piorar, além dele ser uma criança, ter os perigos de fumar mesmo, ele era de madeira. Então, assim, o perigo do boneco aí foi cabuloso, né? E enquanto tá lá, né, ele dando seus traguinhos de boa, a gente vê também o quê? Uma caneca de cerveja e com um amiguinho dele lá, né, falando na cabeça dele, a má influência, ele ainda dá uma tragada sinistra, nervosa, assim, e faz com que ele fique meio aéreo, assim, não consegue nem acertar a bola na sinuca, a gente fica pensando assim, o que poderia ser esse cigarro, esse charutão dele? Não, e tudo isso sem mencionar que esse tal amigo dele é uma criança, né, ou no máximo um pré-adolescente. Qual que é a diferença da criança para um pré-adolescente? É muita evolução de Digimon pro meu gosto, entendeu? Digivolve para. Aí você deve estar pensando assim, mas isso aí foi nos anos 40, né? Foi muito tempo atrás. Pois é, mas a Disney só decidiu que os personagens dele não iam ser mais aquelas Maria Fumaça, né? Assim, só em 2015, então não tem tanto tempo assim não. E olha que fumantes nos desenhos não faltava, né? E o pior, era colocado como uma diversão. Por exemplo, tem a cena do Pinóquio, né? Tem a Cruella, né? De 101 Dálmatas, que é toda requintada e tal, com cigarrinho naquele... E chegou a ser até usado pra contar a história da lagarta lá no Alice no País das Maravilhas. Para as crianças que só tinham isso aí pra assistir, foi uma péssima influência ali deles. Essa cara está fumando, não ia dar muito certo, não. E demorou bastante pra ser repensada. Olha só, trouxe uma ideia genial pra você aqui agora. Imagina se tivesse um desenho que fizesse uma sátira do nazismo. Boa, né? Vai fazer um super sucesso, porque um evento da história, do mundo. Pode até parecer interessante você conscientizar as pessoas sobre uma coisa terrível, né? Mas o assunto é um pouquinho pesado pra criança, você não acha, não? Tipo assim, né? Hitler era uma pessoa meio ruim. Em 1942, a Warner Bros. Lançou um episódio chamado The Ducktators. Deixa eu explicar isso aqui. Fazendo um trocadilho com duck, que é pato em inglês, né? E tators, que vem de ditadores, né? Dictators, sacou? Os patos ditadores, versão brasileira, Herbert Richard. O desenho ainda é em preto e branco, né? E faz uma referência direta sobre o Adolf Hitler, com um detalhe bem importante. A Segunda Guerra ainda estava acontecendo e o bicho estava pegando lá na Europa. A história do desenho é basicamente o seguinte, ó. Ela tem um nascimento de um patinho que já quebra o ovo, usando um cabelinho lambido de lado, um bigodinho quadrado e uma suástica no braço. Ele começa a gritar umas palavras em alemão. Aí o que acontece? Ele começa a dominar a fazenda e os outros pássaros. Aí tem outros personagens também. Tem um pato maior que tem um sotaque italiano, né? Mussolini. E também tem uma tartaruga com aparência asiática e chega pra retratar o Japão, né? Formando os 3 países da aliança nazista. Aí o desenho é cheio de referência, né? Mas no final das contas, aparece no final as 3 cabeças empalhadas desses animais na parede. Nem na época onde podia tudo, esse episódio era passado, assim, com mais frequência na televisão,
não, né? Ele era uma raridade até chegar à internet, claro, né? Que aí a gente escava tudo e traz pra vocês. E seguindo a mesma linha, eles acharam interessante também colocar o Pernalonga fantasiado de Hitler, para que um caçador alemão parasse de encher o saco dele, como se assim, todo alemão ainda fosse a favor das ideias do Hitler, sabe? O episódio pegou bem mal e foi censurado na Alemanha, né? Assim, claro. Posso pressentir o perigo e o caos, e ninguém agora vai me amedrontar. Então, que Dragon Ball não tinha muito pudor em várias cenas, né? Não é segredo pra ninguém. Só que nem só de Bulma fazendo coisas safadinhas vive o desenho, né? Que algumas outras cenas meio pesadas pra mostrar pra uma criança já foram pro ar. Inclusive aqui no Brasil, você vai lembrar disso aqui, talvez. Eu tô falando do 14º episódio de Dragon Ball Z, o classicão bom mesmo. Onde eu não sei se você lembra, mas o Goku tá lá caminhando no caminho da serpente, né? Quando ele acha o castelo da Princesa Serpente, decide entrar pra procurar o Sr. Kaiô. Só que lá ele dá de cara com um monte de yokais que ficam doidas por causa dele. E yokais são as demoninhas, tipo isso. Aí ele tenta ir embora, mas não consegue. E uma das meninas azuladas lá vem falar com a história de brincar de roleta russa, já que ele tá querendo treinar a mente dele. E esse seria o melhor jeito de fazer isso. Olha só que plano bom, né? Aí ela explica, né, que precisa carregar a arma com apenas uma bala, girar pra não saber em qual tiro que tá, depois aponta pra ela mesma e dispara. O resultado depende da sua sorte, né? Só que logo na demonstração, a moça acaba dando um tiro na cabeça e morrendo na frente do Goku e na nossa frente também. No Cartoon Network, né, o episódio foi vetado, claro, porque mostra uma cena pesadíssima, mas a Band, assim, vamos passar no Band Kids mesmo e é isso aí. E você lembra do Johnny Bravo, que estreou em 1997? 1, 2, 3, baby. Então, ele tem toda a história ali focada no cara louro, musculoso, né, que procura uma namorada. E isso acontece episódio sim também, né, porque ele acaba sendo rejeitado toda vez e aí continua a série. Se ele arranjar namorada, acabou. Assim, com esse tema não ia ser muito difícil ter umas cenas meio estranhas para as crianças, né? Mas quem vai protagonizar o momento impróprio aqui nem é o Johnny, e sim uma celebridade que foi representada no desenho, a Farrah Fawcett, né? Um dos maiores sex symbols ali dos anos 70 e 80. No 6º episódio da primeira temporada, a atriz aparece cuidando de algumas crianças ali em um momento, né? Aí ela participa daquela brincadeira de ficar vendada colocando o rabo no burro assim, sabe? Ficando assim, tá quente, tá frio. Aí no meio da brincadeira, ela solta a seguinte frase: eu não lembro qual foi a última vez que eu fui vendada. Aí ela faz uma pausa dramática e fala assim: eu lembro sim. Aí tem aquela risadinha, sabe? Não lembro da última vez que brinquei de cabra cega. Espera. Eu lembro sim. Você sabe que isso aí não foi uma brincadeira de criança, né? Pra ser feito ali. Eu acho que deu pra decepcionar. Mas olha só, a história do Pica-Pau é mais ou menos a do Mario, né? Tipo assim, a primeira aparição dele foi como um vilão em um outro desenho, e só depois que ele virou um desenho próprio. No caso do Mario, ele apareceu em Donkey Kong, né? Aquele jogo de fliperama. E o Pica-Pau surgiu em 1940 no desenho do Andy Panda, que faz um super sucesso até hoje. A gente vê vários desenhos do Andy Panda, né? Nossa, super! Aí nesse desenho ele faz a especialidade dele, né? Que é encher o saco. Isso faz com que o pai panda e o filho panda entrem numa verdadeira guerra contra o Pica-Pau. E o primeiro ponto que a gente tem que falar é que o visual do Pica-Pau já era meio assustador, né? Ele já é meio traumatizante, assim. Só que no final das contas, a família de pandas consegue pegar o bicho usando a técnica de jogar sal no rabo do passarinho. Eu sempre pensei nisso, você já deve ter percebido também. Isso, na verdade, vem de uma crendice popular lá dos Estados Unidos e da Europa. Que, teoricamente, se você jogar sal no rabo do passarinho, ele não consegue voar. Mas, claro que não faz sentido. Não vai pôr 200 kg de sal, né? Mas enfim, né? No final das contas, chega uma equipe de outros 2 pica-paus médicos e avisam o panda pai que ele é louco, né? E começam a conversa em um tom mais sério, como se ele realmente precisasse de uma ajuda psiquiátrica. We know his whole family. They're all batty. Now take us, for instance. Why, we're different. No Brasil, a versão nunca foi dublada, né? E eles retiraram do episódio. A segunda animação da DreamWorks foi O Caminho para El Dorado. Gostou do meu sotaque? El Dorado. Que não chegou a ser aquele hit do momento que nem as coisas da Disney, mas fez bastante sucesso aqui no Brasil. Você vai lembrar que os irmãos Túlio e Miguel descobrem uma civilização perdida. El Dorado. E quando eles chegam lá, eles são vistos como deuses pelo povo nativo. Aí uma dessas nativas, né, acaba se, vamos dizer, se afeiçoando ao Túlio e a fim de dar, né,
ela tenta seduzir o deus, né, jogando um charme em cima dele. Quando a cena corta pro resultado da sedução, os dois aparecem, né? Só que um tá deitado em cima do outro e a cabeça dela não sai do mesmo lugar onde estava a cabeça dele, sabe? Era um pouquinho mais pra baixo, assim, sabe? Ai. Oh, meu Deus! Rolou! Mais de 20 anos atrás eu não pensaria em nada diferente de um beijo, né? Mas olhando agora, ainda mais com a... Oh! Ó! Você tá doido? Tá mordendo o filho. Mas olhando agora e com a cara que o cara faz lá, né? Eu acho que eu não consigo imaginar, é um beijo. Isso é complicado. Os irmãos Yaku, Waku e Dot faziam muito sucesso nos Animaniacs, né? Que passou na TV Colosso, no Xuxa Park e no Cartoon Network, desde o final dos anos 90 até o começo dos anos 2000. Provavelmente você vai lembrar que era uma coisa muito frenética e bem maluca, né? Mas um ponto impróprio é a fixação dos dois meninos pelas mulheres no desenho, mas principalmente o Yaku. Em praticamente todos os 99 episódios, ele fala ou faz alguma coisa que envolva as personagens femininas e já precisou até fazer um tratamento por conta disso. Now, Yakko, you try. How do you do? That thing with your mouth. O que não adiantou nada, né? Por isso que teve mais desenho pela frente. Ele podia ter uma oportunidade que logo mandava um chaveco bem ruim, né? Ou pulava em cima das meninas. Um comportamento um tanto quanto inapropriado, né? Porque ele nem era humano, mas continuava representando um adolescente. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. E olha só, tem mais vídeo aqui pra você assistir. Você vai me deixar na mão de não assistir o resto dos vídeos? Eu preciso de você. Eu preciso da sua inscrição pra gente dominar o mundo, certo? Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!